할렐루야.
com muita alegria. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, meus irmãos, tomem assento. Uma alegria muito grande poder voltar aqui novamente na Vila Neva, para juntos nós agradecermos a Deus por esse momento tão especial. Então, versículo 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-lhe. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu carro de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Davi, muito cedo, ele se dedicou ao trabalho. Foi um moço dedicado ao trabalho. E percebeu-se que isso ele fazia com muita dedicação, porque ele era um rapaz sério. A Bíblia fala sisudo. Sisudo é uma pessoa séria, comprometida com aquilo que faz. Então ele, com essa qualidade, com esse perfil de um moço sério e de responsabilidade, muito cedo ele se entregou para o trabalho, e ele se tornou um profissional do trabalho que ele desenvolvia, que era pastor de ovelhas. O ofício de Davi era pastor de ovelhas, mas Deus lhe deu a graça. Quem deu a graça? Deus. Veja aí onde eu quero chegar. Deus lhe deu a graça de, além de pastor de ovelhas, desenvolver uma outra atividade, e desenvolver com muita destreza, com muita qualidade, a ponto de alguém falar acerca dele e dizer: ele toca bem. Ele toca bem, mas esse não era o seu ofício principal. Parece que isso ele fazia no calor do campo, cuidando das suas ovelhas. Na medida em que ele providenciava socorro para as suas ovelhas, ele se entregava aos cuidados de tecer os seus instrumentos. Era ele quem fabricava os seus instrumentos, e ele fazia os seus salmos, os seus hinos, os seus cânticos no calor do campo, pastoreando as suas ovelhas. E lá ele entoava adoração para o Senhor. Agora é interessante nós observarmos que ele era primeiro pastor de ovelhas. A música não foi para ele uma profissão. Ele logo entendeu que aquilo ele tinha ganhado de presente de Deus. Deus lhe deu como presente. E ele usava então esse recurso para exaltar a Deus, para enaltecer o Senhor, para engrandecer o Senhor.
Ele não tinha outro propósito senão usar essa habilidade para este fim. E a gente vê a qualidade dele, que ele se destacou com tanta qualidade nesse aspecto, que a gente começa a olhar os hinos que ele escreveu e ficamos impressionados com os hinos que ele escreveu, que Deus deu a ele esta graça também de ser um bom compositor, um compositor por excelência. Agora veja vocês que quando ele foi selecionado por Deus, por que selecionado por Deus? Porque pela família ele era reprovado, ele não tinha padrão de estética que lhe desse condições de entrar numa disputa, ele não tinha. Quando Deus revelou a Samuel que fosse à casa de Jessé e providenciasse uma pessoa para substituir Saul, Davi foi reprovado nesses quesitos, e isso na ótica humana. Ele foi reprovado porque ele não tinha perfil. Apesar da Bíblia dizer que ele era um moço de aparência, mas ele não chamou a atenção. Ele não se destacou pela sua aparência, ele não se destacou pela sua estatura, ele não se destacou pela sua dedicação no trabalho como pastor de ovelhas. Mas ele se destacou, de uma forma ou de outra ele se destacou, porque primeiro, ele tinha a unção de Deus, e esta unção é o que faz a diferença. Tocar, tem muita gente tocando por aí, irmãos. Tocar, tem muita gente tocando com qualidade extraordinária, talvez até tocando melhor do que nós aqui. Só que tem um detalhe, a unção é que faz a diferença. A gente tem que aprender, irmãos, nas coisas de Deus, atentarmos para os detalhes. Qual é o detalhe? Eu posso não ser o melhor, mas o que eu faço para Deus com dedicação, e a unção do Senhor está sobre a minha cabeça. O Zé me ensinou esses dias sobre a boa música. Eu aprendi. Nós estávamos no culto e o cara estava batendo na bateria, agredindo a bateria, batendo, e eu vi que o Zé estava incomodado do meu lado, mas eu estou ali, né, observando, e o Zé mexia para lá e mexia para cá, e eu falei: Zé, está me incomodando, não está? Mas é porque eu também já não estava aguentando. Daí ele me falou sobre a boa música, né? Tem gente que não toca a bateria, bate mesmo, bate na bateria, e aquele menino estava batendo na bateria. Não sei se ele estava brigado com a família em casa e veio descontar na bateria aquela noite, né, no culto que nós estávamos. E eu aprendi isso sobre a boa música. Qual é a boa música? É quando executada por alguém que tem a unção de Deus sobre a sua cabeça. É maravilhoso. Então Davi, quando foi feita a escolha, então descobriu-se que Deus tinha um carinho muito especial por Davi. E aí descobriu que, além de pastor de ovelhas, ele poderia servir a Deus com uma outra atividade. Como a maioria de vocês aqui tem outra atividade. Vocês são obreiros na casa do Senhor? São sim, porque vocês têm ministério. Música é ministério. Eu não sei por que as pessoas não colocam isso, que ser músico na casa de Deus é um ministério, irmãos. É ministério, precisa ser valorizado e reconhecido como ministério. E não foi dado por ninguém, não, senão por Deus. Por Deus. Isso aí você não adquiriu porque você fez um grande investimento, tinha recurso e fez um grande investimento. Não foi por isso. Foi porque Deus, através do seu Espírito Santo, queria que você ocupasse esse lugar. Sabe para quê? Para alegrar este ambiente, porque a música alegra o ambiente. A música é sinônimo de alegria, alegra o ambiente. A música, ela promove libertação, promove cura. Isso desde a antiguidade se fala isso, que a música é uma terapia. Ela traz cura. Olha que quando Saul era submetido à terapia, Davi começava a tocar seu instrumento, a Bíblia diz que o espírito mau saía da vida de Saul. Então a música promove libertação. Mas é a boa música, é a música sacra, é a música que é executada por aqueles que têm a unção de Deus sobre a sua vida. Eu insisto em dizer que a música na igreja precisa ser tocada por aquele que tem a unção de Deus na sua vida. Então veja vocês, Davi foi ungido rei e voltou para o campo trabalhar. Ele ficou trabalhando. Mas um dia Deus permitiu que o espírito mau perturbasse a vida de Saul. Então entendeu-se que para ele ser sarado daquele mal, ele precisava de alguém que tocasse harpa.
que viesse tocar harpa para que aquele espírito mal saísse dele. E eu fico pensando, irmãos, eu estava lendo em casa um pouquinho antes de vir para cá sobre os profetas da música. E aí às vezes a gente se pergunta: Senhor, quando teremos de volta os profetas da música na tua casa? Aqueles que quando tocam, Senhor, os céus se abrem e a sua glória desce sobre a congregação. O profeta da música. Você não pode vir de qualquer jeito. Você não pode vir de qualquer jeito. Precisa de uma preparação. Precisa de um comprometimento. Você precisa se derramar aos pés do Senhor antes de pegar esse instrumento para tocar. Você vai perceber que vai ser melhor para você e vai ser melhor para todos nós. Nós precisamos dos profetas da música. Aquele homem era um instrumento de Deus, porque a unção não está no instrumento, irmãos. Não está nesse instrumento, por mais sofisticado que seja, Delmira. A unção de Deus não foi para o instrumento, foi para você. A unção de Deus foi para você, Fábio. Não é para o instrumento, é para vocês. A unção de Deus não é para equipamentos de som, não é para aparelhagem de som. A unção de Deus não é. A unção de Deus é para pessoas. A unção de Deus está sobre nós. A unção de Deus precisa estar sobre as nossas vidas. A unção estava sobre a vida de Davi. E quando ele tocava, o espírito mau se afastava e a glória de Deus descia. Interessante que algumas pessoas não entendem isso. A igreja serviu, ensinou, instruiu. Eu me lembro quando a irmã Delmira, quantas vezes a irmã Delmira tinha que entrar aqui debaixo dos bancos para tirar o Rafael escondido, para não estudar música, para fugir da aula. Na época o Fábio ajudou ele, ficava escondidinho aí, e não foi o único caso. Eu vi a irmã Delmira vir aqui no microfone chorando e dizer assim: irmãos, eu um dia estava na oração pela instrução da minha filha. Ela estava com dificuldade para aprender e eu fui chorar aos pés do Senhor de madrugada. Ela falou: Senhor, eu já ensinei tanta gente, eu já ajudei tanta gente, agora vejo que a minha filha tem dificuldade. Senhor, eu quero vê-la tocando na tua casa. Eu me lembro que ela escorava o sax com o estojo, ela colocava embaixo o estojo para pôr o sax em cima para tocar quando nós estávamos aqui, e chamava a atenção aquilo. Hoje ela está aí. Aleluia! Porque houve dedicação. Porque houve dedicação. As pessoas só vão valorizar aquilo que nós estamos fazendo na casa de Deus quando nós aprendermos a valorizar o que nós estamos fazendo, irmãos. Se você não valoriza aquilo que você está fazendo, você espera que eu vou valorizar? Você espera que eu vou reconhecer? Você precisa reconhecer que o que você está fazendo para Deus, e por isso você precisa fazer da melhor maneira possível. Se houver necessidade de fazer sacrifício, faça. Se houver necessidade de se dedicar com mais intensidade, faça isso, porque Deus vai te dar a recompensa. O resultado vai vir na hora que você estiver executando a sua atividade. Você vai ver a glória de Deus descer. Você vai ver o Espírito de Deus mover este lugar. Você vai ver as pessoas se desmanchando literalmente, abrindo o coração, rasgando o coração e se rendendo aos pés de Cristo. Então Davi, de posse da sua unção, de posse do seu instrumento, ele entendeu que aquela era uma oportunidade que Deus estava lhe dando para que as pessoas soubessem que aquele moço tinha um lugar especial para Deus, que aquele moço tinha uma consideração especial por Deus, que Deus o via de uma maneira diferenciada. E a Bíblia diz que quando Davi chegou na casa de Saul, que ele era o único. Você precisa aprender isso também. Ele era único, mas não era solitário. Porque ser único não significa ser solitário. Ele era único. Aqui fala da singularidade. Você sabe que é tão interessante isso, irmãos, que ninguém toca igual você toca. Ninguém rege igual você rege. Ninguém faz igual você faz. Você é único. Você é único. E é especial. A Bíblia chama de especial. Que Deus nos fez especial. Fez para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Ele era único. Era único. Naquele momento Deus precisava dele. Naquele momento Deus contava com ele. Naquele momento Deus não tinha outra pessoa para executar aquele trabalho senão ele. Deus está contando com você. Deus está contando com você. Você é único. Você é único. Esse instrumento foi colocado nas tuas mãos porque Deus lhe deu uma oportunidade. Você é único. E eu gostaria de dizer uma coisa a você.
Hoje nós estamos completando 25. Não sabemos quantos anos a gente tem para frente, mas seja quantos for, não deixe a casa de Deus. Não abandone o teu lugar. Marque aí esse lugar. Diz: Deus, os meus dias eu quero passar aqui, oferecendo para o Senhor isso que o Senhor me deu graça para oferecer. Não troque o privilégio de tocar para Deus. Tocar para Deus. Tocar para Deus. Para quem você toca? Eu toco para Deus. Para quem você rege? Eu estou regendo para Deus. Nós precisamos entender isso. Nós estamos fazendo para Deus. E se é para Deus, vale a pena nós nos dedicarmos um pouco mais. Não é? Vale a pena nós nos dedicarmos um pouco mais. Davi saiu lá do campo. Saul nem sabia quem era Davi. Mas Deus conhece. Deus sabia. Porque Deus estava preparando aquele moço para colocá-lo numa posição de destaque. Eu quero ficar assim com essa palavra. Não é? Quando ele tocava, a Bíblia diz que quando ele tocava a harpa com a sua mão, Saul ficava aliviado. Se sentia aliviado. Agora, dos requisitos que tem aqui, diz: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, e animoso. Você imagine uma música executada por um músico medroso e sem ânimo. Medroso e sem ânimo. Aquela coisa melancólica, tá? Assim, quase tenebrosa. Não. A música fazia bem para Davi. Ele era um homem valente, ele era animoso, tocava bem. E diz a Bíblia, ele era homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença. Simples, um cara simples, humilde. Mais um detalhe eu quero que você atente. Mas o texto diz: e o Senhor era com ele. E o Senhor era com ele. Às vezes a gente se preocupa tanto com a apresentação, não é? Porque a impressão é aquela que fica. Não, uma apresentação, não tem problema. Seja humilde. Tem um hino que a gente canta, não lembro, parece que é 93, que fala do trabalho pronto. Daí naquele hino fala: pode ser humilde, mas se for para Deus, você pode ser humilde, porque a essência não está na minha aparência, não está na sua aparência, não está na minha maneira de se apresentar, mas a essência está na unção de Deus que caracteriza a presença de Deus conosco. O Senhor era com ele. Esse era o diferencial. É isso que nós precisamos. Primeiro, você não vem aqui como profissional. Não é como profissional. Nós não somos profissionais do que fazemos para Deus. Deus não está procurando profissionais. Deus está procurando servos. Deus está procurando servas, para que Ele possa encher da sua unção e o Espírito do Senhor agir no nosso meio. Servos humildes, simples, sérios, corajosos, animosos. É isso que Deus quer que nós tenhamos: ânimo, disposição para ser animado, disposição para ser dedicado naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Amém, meus irmãos? Amém.